noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, você que segue a Eu Palavra através das redes sociais, alcançando vidas através da pregação do Evangelho. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Glória ao Senhor Jesus, amém? Abramos as vossas Bíblias Sagradas em Números capítulo 14, versículo 26 ao 27, amém? Abra aí as vossas Bíblias Sagradas em Números capítulo 14, versículo 26 e 27. Vamos mastigar esse maná. Crente desarmado é alvo fácil para adversário, amém? Então, crente tem que andar com Bíblia, lendo Bíblia. A arma do crente é a Bíblia. Como diz em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, medita na minha lei dia e noite. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda. Louvado seja Deus, amém? Meus amados irmãos em Cristo Jesus, você que acompanha aí o Palavra através das redes sociais, amém? Antes de iniciar a mensagem, vamos orar. E no final, amém, da programação, eu estarei repassando o endereço da nossa igreja de Areia Tempo Central de Bairro, amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, meu Deus, em nome do teu Filho, amado Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, Pai eterno, Deus que faz o impossível acontecer, Deus que está no controle de tudo, ó Senhor, que o Senhor possa perdoar nossos erros, falhas e pecados, tira de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo que não provém de ti. Visita esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa criança, que se contrifeitos, que o Senhor possa curar, transformar, libertar e regenerar e purificar pelo poder da oração, pelo poder da tua palavra. Visitando os hospitais, os presídios, visita, meu Deus, o teu povo libertando das drogas, do alcoolismo, da prostituição. Por isso nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Todavia me alegrarei. Amém, igreja? Pai Senhor Jesus. Aqui em Números, amém? Aqui em Números, no capítulo 14, no versículo 26 e 27, olha só que diz aqui a palavra do Senhor. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuraram contra mim. Amar a igreja do Senhor. Aqui você vai ver um conflito entre Moisés e o povo que saiu de uma terra longínqua, de uma terra de escravidão, aonde o povo sofreu a afronta sob intervenção de Faraó. Aí é onde eu quero chegar com esse texto. Quer dizer que Moisés, ali no rio Nilo, ali as parteiras hebreias viram Moisés, olharam para aquela criança com um olhar de misericórdia. Ali Deus usando as parteiras, ali recolheram Moisés no rio Nilo que estava diante de um cesto. E ali, meus irmãos, Faraó deu uma ordem que matasse todas as crianças ali entre aquelas comunidades que havia toda a criança ali naquela cidade. E ali Moisés foi uma promessa do Senhor para ser usado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Aí é onde eu quero chegar. Quer dizer que Deus capacitou Moisés
Moisés, a Bíblia diz que ele era um homem pesado de língua. Não sabia falar, não sabia se expressar, mas Deus enviou Arão para auxiliar nessa chamada, nesse ministério, a qual o Senhor lhe entregou em suas mãos. Louvado seja Deus. Mas quando Moisés, usado pelo Senhor, ali liberta o povo, eles veem a grandeza do Senhor, eles veem a intervenção divina sendo manifestada diante daquela trajetória, daquela libertação. Por isso, meus irmãos, que o livro de Êxodo é chamado de saída, passagem. Então, o povo tiver aquela saída, aquela passagem, mas o povo não soube se libertar de si próprio. Por isso que diz a palavra do Senhor no Evangelho de João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí o povo atravessou o Mar Vermelho, viu a intervenção divina, viu o milagre, viu ali a mão de Deus livrando da escravidão de Faraó. E ali, mas quando chega aqui, em Números, no capítulo 14, no versículo 26 e 27, o povo começa a murmurar, reclamar contra o Senhor nosso Deus. Amém? Meus irmãos, aqui retrata a indignação de Deus com constante reclamação e a falta de fé dos israelitas no deserto. Aqui você vai ver Deus se indignando, Deus se irando contra o seu povo por causa das murmurações. Meus irmãos, o Salmo diz que o nosso Deus é um Deus que se ira todos os dias. Deus é amor, né? Ele é justiça, paz e tudo. Ele é graça, mas ele é misericórdia. Mas quando ele quer descer a espada, ele desce. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Louvado seja Deus. E continuando o assunto do texto, aí você vai ver a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel. É o tema dessa mensagem. Quem murmura perde a bênção. Amém? Esse é o tema da mensagem. Quem murmura perde a bênção. E aí, continuando essa trajetória do povo israelita, quando Moisés guia o povo para chegar até a terra prometida, aí vai haver aqueles conflitos, aquela indignação, aqueles levantes, Deus começa a se indignar, a se irar, porque o povo estava reclamando, porque o povo estava murmurando contra ele. E Moisés teve uma hora aqui que Moisés também tinha que perder a paciência. Eu fico pensando aqui, meu Deus, ser pastor não é fácil, né? É muita responsabilidade. E continuando ao assunto do texto, meus irmãos, e ali a murmuração constante contra os líderes espirituais é tratada como uma rebeldia direta contra o próprio Deus. Quando nós se levantamos, murmurando, reclamamos, nós estamos se levantando contra os líderes espirituais, nós estamos se levantando contra o Senhor. A Bíblia diz que Deus nem se zomba e nem se escarnece. Aí voltando ao assunto do texto, meus irmãos, aqui em Números, no capítulo 14, versículo 26 e 27, acompanhe comigo, canal evangelístico, palavra que liberta, alcançando vidas através da pregação do Evangelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação? Aqui é Deus falando, que murmura contra mim. Aí, meus irmãos, assim, até quando esse povo vai reclamar, vai murmurar? Até quando que esse povo vão cochear esses dois pensamentos? A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Se for servir a um, vai desprezar ao outro. Então, você não pode estar entre dois pensamentos, gente. Você tem que escolher a quem vai servir. Lembra que a passagem de Josué, lá no capítulo 24,
No final do capítulo, ali Josué, ele ali ergue a terra prometida, junto com Caleb, disse assim, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos, vocês têm que escolher a qual Deus vocês vão servir. Qual Deus vocês vão servir? Aí, meus irmãos, aí Josué, ali se expressando, falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, até quando vocês vão cochichar entre dois pensamentos? Até quando vocês vão murmurar? Até quando vocês vão reclamar, questionar da obra, questionar aí, fala da igreja, fala dos líderes, fala do pastor, fala dos irmãos, misericórdia. Vamos se calar. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós temos que esperar com paciência. O povo perdeu a paciência. O povo achava que ia morrer ali no meio do deserto. Louvado seja o Senhor. E continuando, a revolta do povo, os israelitas reclamaram após ouvirem relatórios negativos sobre a terra prometida, desejando voltar para o Egito. O povo queria voltar. O povo queria retornar de novo. O povo lembrava do passado. Louvado seja Deus. O povo começou a murmurar. Aqui em Números capítulo 14, versículo 2, ou aqui no versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação e disse que dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. Louvado seja o Senhor. Aí quando chega aqui, no versículo 3, o povo pensa em voltar. O povo começa a querer voltar a como era antes. Como é que pode, igreja? Deus havia libertado, Deus havia tirado a escravidão do pecado. Ali a intervenção divina vem e libertou o povo, abriu o mar vermelho, o povo queria voltar. Aqui no versículo 3 de Números capítulo 14, acompanhe comigo. E porque o Senhor nos traz esta terra, para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha só, eles lembraram do passado, por isso que muitos crentes, as pessoas não querem ir à igreja, não querem renunciar a si mesmo, porque ainda pensa nas coisas do Egito, nas coisas do passado. Meu povo, liberte do passado. Quantas mensagens, pregações, Deus até usou o irmão, a irmã para dizer, liberte-se do passado. A Bíblia diz que o passado, meus irmãos, o nosso pecado já foi lançado num mar do esquecimento. Amém? Nós temos que olhar para Cristo, para o alvo, que é a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Louvado seja o Senhor. A jornada, amém? A jornada, pegar a espada aqui, amém? Crente desarmado é algo fácil. A jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Em Êxodo capítulo 17, vê aqui a jornada toda. Para mim eu darei o nome desse livro, o livro da murmuração. Êxodo capítulo 17, amém? Louvado seja o Senhor. Você vai ver aqui a outra murmuração. A jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Esse capítulo 17, versículo 1 ao 3. Depois toda a congregação dos filhos de Israel, amém, partiu do deserto de Sim, pela sua jornada segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidi, e não havia ali água para beber. Então contendeu o povo com Moisés, e disse, dá-nos água para beber. Moisés lhe disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Meus irmãos, a Bíblia diz que nós não podemos tentar o Senhor além das vossas forças. Nós não podemos contender com nossos líderes espirituais. E a Bíblia diz que nós temos que obedecer
os vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas. Amém? E o povo cotidiano. Louvado seja o Senhor. E o versículo 3 de Êxodo 17. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou, mais uma vez, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Mais uma vez, eles murmuraram contra Moisés e contra Deus. Por isso eu digo, quem murmura perde a bênção. Crente que fala demais, que murmura demais, a Bíblia diz que a língua é o quê? É fogo consumidor. É o pior órgão do corpo humano é a língua, mas quando ela não é dominada, ela se torna um fogo consumidor. O provérbio diz, meus irmãos, quanto mais é o crente que quer causar ira e contenda, que lança, podemos dizer assim, lenha na fogueira. Tanto mais assim é a contenda que se acende. Então, acalme teu coração, confia no Senhor. Esse deserto que você está passando não é para te matar. Esse deserto que você está passando não é para te enfraquecer. Esse deserto que você está passando é para ter mais experiência com Deus. É para você ver como Deus ele age de uma forma tremenda e especial. O trabalhar do Senhor é diferente. Os pensamentos de Deus não são como o meu nem o seu. Você está acompanhando a palavra. Através desse vídeo das redes sociais, os pensamentos do Senhor são completamente diferentes. Todavia me alegrarei. Louvado seja Deus, amém? Volte aí em Números capítulo 14, versículo 26 e 27, que tem como tema: quem murmura perde a bênção. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Você pensa que Deus não está ouvindo, que você está murmurando? Você pensa que Deus não está ouvindo quando você está fuxicando, fofocando, falando mal do seu irmão, da irmã, do pastor, seja o que for? Deus está ouvindo sim. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para poder ouvir. Deus está ouvindo. Então, ao invés de reclamar, vá orar. Ao invés de falar, ao invés de cochichar demais, vá ler a Bíblia, vá para a oração, vá para os cultos. Senão você perde a sua bênção. Amém? Aí a sua bênção vai para outro. É que nem o rei Saul. Saul fez tudo que é errado, desprezou o rei na qual ele chegou nas suas mãos, desprezou a sua posição como rei, e Deus repassou para quem? Para Davi, um pequeno da casa. Aquele pequenininho lá que pastoreava as ovelhas, Deus repassou. Aí passou a ser atormentado pelo Espírito. Amém? Meus amados irmãos, então quem murmura perde a bênção. Que Deus abençoe vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Deixe seu comentário, seu pedido de oração. Segue aí o Palavra no YouTube, amém? Nas redes sociais, através do WhatsApp. Que Deus abençoe a todos. E a paz do Senhor Jesus Cristo. Você deseja aí nos visitar, nossa congregação fica AD, Tempo Central, de bairro L, Rua Doutor Atualpa 336. Amém? Nosso pastor lá é o pastor Vladimir. Hoje nós queremos culto de missões. Amém? Na segunda, oração a partir das 7h30. Na quarta-feira, consagração pela manhã às 7h30. Quinta-feira, culto de doutrina. E domingo nós teremos culto de missões. Amém? Deus abençoe vocês. E o nosso culto pelo domingo começa a partir das 18 horas da noite. E domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, com o nosso professor Diácono Marcos. Amém? Você é o nosso convidado. E a paz do Senhor Jesus Cristo.